Nós temos vivido momentos extraordinários, nós temos vivido coisas extraordinárias com Deus. Eu, a Giovana, o pai, a mãe, o João, a Janine, nós todos da igreja, nós temos vivido o sobrenatural. E antes de tudo, eu quero orar pela vida de todos os irmãos que estão assistindo e agradecer por esse dia, por nós estamos aqui. Então, baixe sua cabeça onde você estiver, feche os seus olhos, concentre seu pensamento nos céus, e se esvazie de todos os problemas neste momento. Esquece suas dívidas, suas dores, seus problemas de saúde. Se concentre naquele que tem o poder de tudo, que tem o poder de curar, que tem o poder de prover. Se esvazie e concentre o seu pensamento nos céus. Senhor, estamos aqui, Senhor, neste lugar de adoração. Senhor, nós estamos aqui como sacrifícios vivos, Pai, ofertando o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, Pai, em sacrifício e oferta ao Senhor neste momento. Senhor, eu peço, Pai, que o Senhor abençoe todos que estão assistindo, Pai, todos que estão neste lugar, Pai, e que nada venha ficar retido, Pai, que nada venha se reter nesta noite. Senhor, eu te peço que o Senhor me use mais uma vez com direção do Teu Espírito Santo nesta noite, Pai, em nome de Jesus, amém. Eu quero ler em Números, capítulo de número 13, versículo, eu quero ler o 1 e o 2 primeiramente, e depois o 26. Números, capítulo de número 13, primeiro versículo 1 e o versículo 2 e o versículo 3, e depois o versículo 26. A palavra do Senhor diz: E o Senhor falou a Moisés dizendo: Envia homens para que possam examinar a terra, ou espiar a terra de Canaã, que darei, guarda essa palavra, que darei aos filhos de Israel de cada tribo de seus pais. Enviará um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou no deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeças dos filhos de Israel. Versículo de número 26. E vieram até Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto, e eles lhe deram a informação, e a toda a congregação lhe mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe, disseram: Fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Todavia é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak, que são, se você pensa que jogador de basquete é grande, os caras tinham 3 metros de altura. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus e os jabuseus e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. E Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: Subamos imediatamente e possuímos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: Não podemos subir contra aquele povo, porque são muito mais fortes que nós. Apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: A terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grandes estaturas. Ali vimos gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. E éramos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. E
essa mensagem que o Senhor falou comigo, ela tem um tema que o Pai deu no começo do ano. Ele falou que esse ano é ano de tomar posse das promessas de Deus. E aí, isso ficou na minha mente, e eu falei, eu vou pegar ali um ganchinho da mensagem do Pai e vou falar o que Deus colocou no meu coração. A Bíblia vai falar que Moisés, ele era o líder de um grande povo, numeroso, gigante, e ele era o líder. O Senhor estabeleceu ele como um governante para livrar o povo de Israel da mão de Faraó. E eles em si conseguiram fugir da mão de Faraó e passaram por diversas situações. Chegaram num determinado momento que o Senhor chegou a Moisés e falou: escolhe homens, e eles eram os cabeças dos filhos de Israel. Então eram os homens de confiança de Moisés. E ali ele tirou 12 homens, que os nomes dele eram Samuá, Safete, Caleb, Gigeal, Oséias, que é Josué, Bauti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Nabi e Geniel. Esses são os homens que foram escolhidos, que Moisés escolheu, para que fossem espiar a terra que o Senhor falou que ele ia dar. Então nós precisamos entender isso. O Senhor chegou a Moisés e falou: escolhe 12 homens para espiar a terra que eu vou dar para vocês. Eu vou dar ela a vocês. E aí você foi separado os homens, e eles foram, começaram a caminhar e chegaram na terra. A Bíblia fala que eles foram pelas montanhas. Então eu imagino que ele parou naquela montanha grande, observou a terra e viu que a terra era aquilo mesmo que tinham falado: mana, leite e mel. Era um fruto que já viu um cacho de uva, Paulo? Nunca viu um cacho de uva? Um cacho de uva normal? Um cacho de uva. Imagina um cacho de uva que tinha que ser carregado por 2 homens. Por quê? Porque a terra era boa. Deus falou que a terra era boa. E aí eles foram e chegaram lá, observaram a terra. Mas, para infelicidade deles, dos 10 homens, eles temeram. Porque quando eles chegaram na montanha, imagina se chegar lá na montanha, você é uma pessoa normal, se chegar lá e ver um cara de 3 metros de altura, eu ia correr na hora, eu ia ser o primeiro a sair correndo. Por quê? Porque os caras eram grandes e eles tinham uma cidade fortificada. Só que o Pai, ele sempre fala que não tem como a gente tomar posse de uma coisa se a gente não ouvir, crer e obedecer. Então, a primeira coisa que a gente precisa tomar posse é ouvir a voz de Deus. Deus falou a Moisés, e Moisés falou ao povo como profeta. Moisés creu e passou para eles. Então eles tinham que ouvir, receber aquela mensagem, crer e obedecer. Eles fizeram, ouviram e obedeceram, mas faltou crer. Por quê? Porque eles ouviram. Moisés chegou para ele e falou: vocês vão lá observar a terra. Vocês vão observar a terra e vocês vêm passar um relatório para mim. A terra é boa? A terra é irrigada? Como que é? Tem mato? Não tem? É fortificada? E aí eles foram e viram. Chegaram lá, os 12 observaram a mesma coisa. É como se eu estivesse olhando para o Paulo, o João também estivesse olhando para o Paulo, e nós estamos vendo o Paulo ali, o mesmo Paulo. Mas tinha uma coisa diferente entre eles, certo? Certo, Juan? Por quê? Porque dos 10, apenas 2 tiveram uma visão diferente. Por quê? Porque de 10, apenas 2 ouviu, creu e obedeceu. Porque isso é a primeira coisa que precisamos fazer para tomar posse das promessas de Deus: é ouvir, crer e obedecer. Grave isso: ouvir, crer e obedecer. E eles chegaram lá, viram aqueles homens gigantes, com
cidades fortificadas, e eles temeram, os 10 temeram. E aí eu me lembro de uma passagem que fala sobre Eliseu, quando um homem Geazi, ele acorda de manhã e ele vê o exército da Síria cercou a cidade. Isso está em 2 Reis, capítulo 6, versículo 15. E eles cercaram a cidade. E o homem Geazi, ele ficou apavorado, ficou com medo. Por quê? Porque ele viu aquele exército cercado a cidade, não via saída. Então ele chegou, falou para Eliseu: o que faremos, mestre? Vamos perecer, por quê? Porque o povo cercou a cidade, não tem como a gente sair. E Eliseu fez uma oração e falou: Senhor, que ele veja. E quando ele abriu os olhos, ele viu carros de fogo, um exército de fogo. Por quê? Porque a gente tem a tendência de olhar com o nosso olho carnal, o nosso olho humano, e a gente está todos os dias vivendo numa vida que nós só contemplamos as adversidades da nossa vida com olhos humanos, e esquecemos de olhar com os olhos espirituais, com a visão espiritual dos céus. E se a gente começar a olhar como aqueles 10 homens, olhar o que a gente vê sem o discernimento de Deus, nós nunca vamos conseguir vencer, porque a gente só vai ver problemas. Nós nunca vamos ter uma vida em paz aqui na terra. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Se Jesus passou por diversas aflições, nós vamos passar também. E ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu estarei com vocês, eu venci o mundo, eu estarei com vocês até o final dos séculos. E o que falta pra gente hoje é o quê? A confiança. Nós precisamos mudar a nossa mente, a nossa forma de ver os problemas. Às vezes nós enxergamos determinado problema como, vamos dizer, eu não vou conseguir vencer, por que aquilo está acontecendo comigo? Mas nós precisamos, Deus quer que nós mudamos a nossa imagem, Deus quer que nós mudamos os nossos olhos, começamos a olhar com olhos espirituais. Não é porque o meu problema tem 3 metros de altura que eu não vou conseguir vencer ele. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. O engraçado desse povo é que, se teve um povo que viu um milagre, foi esse: Jesus, Deus operando diante deles. Por quê? Porque eles eram cativos, certo? Eles eram cativos. E aí eles saem, depois de demora, eles conseguiram sair. E aí eles começam a ver direto obstáculos na frente dele. Então o primeiro foi o quê? Eles saíram, e o deserto é tipo assim, é 50 graus de manhã, e à noite cai abaixo de zero. E o que Deus fez? De manhã Deus mandou uma nuvem para cobrir eles do sol, e de noite mandou uma coluna de fogo para aquecer eles. Já é um milagre, não é? Imagina, você está lá andando no maior frio, coluna de fogo assim, acompanhando você, nossa, que quentinho, vou ter que tirar a blusa aqui agora. E depois que eles vivem isso, eles dão de cara com o mar. E aí acontece, o farol está atrás deles, e a nuvem está tampando eles, e eles se estão de frente com o mar. E aí o povo de Israel é um povo difícil, hein? Fala a verdade, só murmurava. Já começou a chegar para Moisés e se tirou a gente do Egito para morrer aqui. Por quê? Porque olhava o problema com os olhos carnais. Agora Moisés tem um discernimento. Ele chega na frente do mar, ele para e ora para Deus. E é isso que nós devemos fazer. Se você não sabe como tomar uma decisão no momento, você para e ora para Deus. Se você estiver na direção de Deus, tudo vai dar certo, independente do problema. Não importa se o problema tem 5, 6 metros de altura, se ele é 2, 3 gigantes, não importa. O importa é você estar no direcionamento de Deus. E aí eles pararam na frente do mar e ficaram murmurando. Aí Deus fala para Moisés: toca na água. Quando Moisés toca na água, não aconteceu nada. A gente já pensa que aconteceu alguma coisa, não aconteceu nada. Por quê? Porque o mar não se abriu daqui para lá. Se você ler, está escrito lá: o mar não se abriu daqui para lá. O
mar veio abrindo de lá para cá. Então o mar abre com um vento forte que soprou, ele abre e eles passam no meio do mar. Olha o milagre que Deus fez na vida deles. Imagina você estar na frente do mar, o mar abrir e você passar no meio. Não é um milagre, não é? Não é um milagre? Não é, Juan? Não é bom? Então, e eles passaram no meio, e quando eles estavam chegando à margem, o mar começa a se fechar lá de trás e vem destruir todo o exército egípcio. Aí a gente pensa, nossa, é só isso? Não. Chegaram na frente de, quando eles atravessaram o mar, encontraram fonte de água. O mesmo povo. Só que quando foi tomar água com sede de correr, foi tomar água, agora era amarga. Era amarga. Foi beber água, amargou a boca. E aí eles começaram a murmurar de novo. De novo começaram a murmurar. E Deus falou para Moisés: pega um pedaço de pau e joga na água. Moisés fez isso, a água se tornou doce. E eles foram lá, e por causa da sua murmuração tomaram daquela fonte água doce. E a gente pensa, acabou? Não, não acabou. Por quê? Porque Deus manda o maná. Deus tirou eles de lá, mas Deus ia deixar eles morrer de fome no meio do deserto? Não. Então Deus mandou o maná para eles. E eles, todo dia eles tinham maná e tomavam, comeu. E aí cansaram de comer maná e falaram: queremos comer carne. O Senhor não manda carne para nós? Manda uma picanha aí. Aí Deus manda uma chuva assim de codornizes, e eles pegam e comem. Eles queriam carne e Deus foi lá e proveu na vida deles. A gente pensa, acabou? Não. Quando eles pensam que acabou, eles precisam de água, começam a murmurar de novo. Deus fala para Moisés: pega a sua vara e bate na rocha. E da rocha jorrou água, e eles saciaram a sua sede. Aí a gente pensa, o povo que viveu todos esses milagres, viu Deus operar cada momento de dificuldade na vida. Quando Deus fala: eu vou te dar terra, vão e espie, vê como que é. Chego lá, vejo um gigante, o que eu faço? Não dá não. Vamos correr que não dá não. Mas graças a Deus, tem pessoas que eles têm olhos diferentes dos nossos. Tem pessoas que olham com os olhos carnais, com os olhos humanos, mas tem pessoas que olham com a visão que Deus libera dos céus. E aí Caleb, ele chega ali, dá aquela conversa ali no meio de todo mundo. Ele chega ali e fala: opa, não é assim. E aí ele fala aqui, ó, no versículo 30: e Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente, vamos agora. Por quê? Porque o Senhor falou: eu vou dar para vocês. O Senhor não falou que ia dar? E por que eles estavam com medo? Porque eles ouviram, obedeceram, mas não creram. Não creram num Deus que faz milagre, num Deus que falou para Moisés: bate na rocha e vai verter água. Eles não creram. Na hora de colocar sua fé em prática, deixaram falhar. Sabe quando você está ali para tirar 9, 10, você tira 9,5 por causa disso? E por causa disso eles tiraram 0. Por quê? Porque eles fizeram todo o povo murmurar por causa disso. Mas Josué e Caleb não. Ele falou: vamos agora, vamos subir lá e vamos tomar. Por quê? Porque nós temos o nosso Deus do nosso lado. A gente olha o problema e a gente vê gigantes, mas nós temos o Deus que está do nosso lado. E a gente começa a parar de tomar posse das promessas de Deus por causa disso. Porque não é fácil tomar posse. Você vai precisar brigar, vai precisar lutar. Mas você tem que lembrar que você tem o maioral do seu lado. Deus está do nosso lado, independente da situação que nós estamos passando. Eu tenho vivido milagres na minha vida, extraordinários. Eu e Giovana, que a gente não consegue entender. Mas é Deus. Por quê? Porque a gente lembra dos problemas, a gente fala: nossa, corda coçando a cabeça. Mas eu lembro: não, vou ver um dia de cada vez, Deus proverá. Ele falou o quê? Não se preocupeis com o dia de amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir, o que há de beber. Por quê? Porque se os passarinhos que não plantam, não cegam, não colhem, eles não se preocupam, e Deus vai lá e dá comida para eles. Imagina para nós que somos filhos. Nós temos que começar a entender isso. Nós somos filhos de Deus. Deus cuida dos seus filhos, Ele não desampara. E aí a gente pensa, quando a gente olha o nosso problema, a gente fala, como a Giovana falou: Deus me abandonou. Eu não vou fazer mais isso porque Deus deixou eu de lado. Não, Deus me abandonou. Só que a gente está olhando o nosso problema com os outros olhos, quando a gente tem que olhar e falar: eu vou vencer esse gigante. Por quê? Porque eu tenho Deus do meu lado.
Eu tenho um Deus do meu lado. E aí, graças a Deus, Caleb, ele teve o discernimento de saber que Deus estava do lado deles. E aí, eles não tomaram posse naquele momento da terra, porque não tiveram atitude. Caleb falou: vamos lá agora, imediatamente agora, vamos lá. Tomou atitude, mas o povo não foi. E por causa disso, ficaram 40 anos vagando no deserto. Sabe quantos dias demorar para ele chegar na terra prometida? 17 dias. Mas por causa da desobediência, ficaram 40 anos no deserto, até que toda aquela geração de incrédulos que não creram no Senhor morreram, né? Nesses 40 anos foram gerando gerações e gerações, e a geração de Caleb e de Josué entraram na terra prometida. Por quê? Porque Deus, Ele gosta que nós olhamos os nossos problemas e nós vemos ter confiança nele. Não adianta nós falar: eu tenho um Deus, mas eu já não confio. Na hora do problema eu fujo, eu corro. Não, na hora do problema você dobra os joelhos e fala: Pai, me ajuda nesse problema, independente do que for. Creia tão somente. Não é verdade? A gente olha, o nosso problema é tão grande. Nossa, mas o nosso Deus é bem maior. Não há causas impossíveis para Deus. Não há causas impossíveis para Deus. E não importa quem está ali onde a gente vai tomar posse, não importa o que está, ou quem está, ou como que seja fortificado, o nosso Deus é maior. O nosso Deus é maior. E tem uma coisa que o Pai fala: Deus fala, Deus faz. E se Ele falou que ia dar a terra, eles só tinham que ouvir, crer e obedecer. Então nós temos que tomar essa atitude nesta noite: ouvir, crer e obedecer. Não adianta nós chegarmos diante da terra, observarmos, contemplarmos e falar: nossa, essa terra que Deus vai me dar, mas são gigantes. Não importa os gigantes. Davi, ele chegou de frente de Golias, e Golias tirou sarro dele, falou: quem é você? Mandou uma criança. Só que ele estava com Deus. Essa é a diferença. O mundo olha para você e fala: quem é você? Você não é ninguém. Realmente Deus, você fala: não sou ninguém. Mas quem está comigo, Ele tem todo o poder. Tem o poder na terra, no céu, debaixo dos céus. Nós temos que começar a viver na dependência do Espírito. Sabe, flutuar. Deus me deu uma revelação tão bonita um dia que eu estava pensando: a gente olha assim um avião e é pesado, né? Gigante do céu assim. E você fala: nossa, esse aí nunca vai subir. Você olha assim de primeira, nunca vai subir. E aí, para o avião subir, ele precisa o quê? Tomar atitude de fazer a curva e se colocar na linha reta que ele tem que andar. E aí, todo mundo olha e fala: não tem como subir. Olha o tamanho disso. E aí ele vai indo, vai inclinando o bico, vai subindo. E aí quando ele chega lá em cima, a gente pensa: acabou, já subiu, né? Aí tem as turbulências. Nossa vida não é diferente. As pessoas falam: esquece, não vai. Mas a gente começa a tomar atitude. E essa é a primeira chave. Toma atitude de se posicionar na linha, se posicionar no caminho. Você se posicionou no caminho, Deus vai com você. O mais difícil é nós se posicionarmos. Se aquele povo tivesse se posicionado, de todos os 12, e falassem: não, vamos subir agora e vamos dominar, eles tinham entrado naquela terra, naquele momento. Só que eles demoraram 40 anos, por falta de fé, de crer, e deixaram que os problemas fossem maior do que a promessa que Deus tinha para a vida dele. Então, nós temos que entender isso. Não importa como nós estamos. Não importa se você é um copo sujo, cheio de qualquer tipo de coisa, lodo. Nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é como se fosse a água, a torneira. E você coloca aquele copo embaixo da água, ela jorra e a sujeira vai saindo para fora e você vai se tornando cristalino cada dia mais. Nós precisamos entender que nós vivemos por fé. Não vamos deixar os gigantes do dia a dia atrapalhar a nossa caminhada, atrapalhar de nós tomarmos posse da promessa de Deus. Deus está falando isso nesta noite. Tome posse. Qual que é a sua promessa?
Qual que é a sua promessa nesta noite? Nós temos que pensar isso. Qual que é a minha promessa? Quais os desafios que eu vou encontrar? Mas antes de tudo eu tenho que ouvir, crer e obedecer e tomar atitude. Não adianta eu só contemplar o que Deus tem para mim e eu não colocar em prática a atitude de ouvir, crer e obedecer o que Deus falou para mim. Se Deus falou para você ir, vai. Deus está falando com você, vai, não importa. Se as pessoas falarem, não é assim, não vá, vai, porque Deus está com você. Nós temos que ser mais sensíveis à voz de Deus. Aqueles homens, eles não foram sensíveis, mas Josué foi. Ele ouviu, ele falou, vamos agora, não vamos perder tempo, vamos agora. Mas o povo não quis ir. Então não vamos ser como aqueles 10 que ficaram sem fé, não creram num Deus que fez tantas coisas por eles. Tirou eles do Egito, deu água da rocha, mandou carne, mandou comida, abriu o mar para eles passar. E mesmo assim, na hora de chegar na frente de tomar a posse, que Deus falou que eu vou dar para vocês, eles não tomaram posse. Então nesta noite eu quero dizer para você, tome posse das promessas de Deus. Mas saiba que vai ter gigantes, vai ter cidades fortalecidas, mas o nosso Deus é maior. Independente de quem está ao nosso lado, independente de quem está à direita, de quem está à esquerda, independente de quem está na frente, quem está vindo atrás. Naquele momento, antes, quando eu falei, no povo estava saindo, passando pelo mar, o exército egípcio estava passando, estava vindo atrás deles correndo. E aí eles estavam com fé, estavam correndo, passaram. Mas chegou no momento de eles tomar posse, fizeram tudo certo. Na hora de tomar posse, tomaram posse porque ouviram e obedeceram, mas não creram. Quando Jesus foi expulsar o demônio daquele menino que estava lá, que os discípulos não conseguiram expulsar, ele chegou para o pai e falou assim, o que acontece? Aí o pai falou, então ele está assim desde criança e está com espírito imundo. E aí ele fala assim, é possível ser liberto. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí o pai fala assim, eu creio, me ajude na minha incredulidade. E aí Jesus ordena aquele espírito imundo que sai. E o espírito imundo sai na hora. Então nós temos que ter fé e crer. Vamos tomar posse das promessas de Deus, independente do que a gente vai ter na frente. Lembre-se que Deus é maior e está conosco. Amém? E não esqueça disso. Ouvir, crer e obedecer. Antes de tudo, acorde de manhã e fale, eu preciso ouvir, crer, obedecer e colocar em prática. Tomar atitude. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.